Salve, salve nação, Razão Tricolor na área. Danilo Everton aqui para a gente falar mais uma opinião com razão. Dessa vez um pouco mais de história. Pode ser, podemos falar que sim. Vamos falar sobre algo que está permeando aí o povo cearense. Terceira fase terá Clássico Rei na Copa do Brasil. Pela primeira vez, isso está acontecendo. Foi via sorteio, foi. A pergunta de todos os grupos, das páginas, de todos os lugares que falam de Fortaleza, já se perguntaram: é o maior clássico da história? Será o maior clássico da história? Porque ele ainda vai acontecer, né? Então, será o maior clássico da história? Então, eu vou trazer um compilado de alguns clássicos e depois, como é sempre na Opinião com Razão, eu dou minha opinião para dizer se é ou não o maior clássico. Eu estou certo, eu estou errado? Aí é você que vai concordar comigo ou discordar. Mas vamos assistir esse vídeo junto, de falar muito de Clássico Rei, trazer um histórico, algumas coisas aí, curiosidades, que eu preparei esse material para a gente falar hoje sobre o Clássico Rei, e depois de tudo a gente vai entender se realmente é ou não o maior clássico da história que vai acontecer pela Copa do Brasil. Não tem jeito, vamos para aquele ritual de sempre: curte, comenta, compartilha. O Razão Tricolor precisa muito de você. Esse vídeo vai estar em estreia, então quando tiver em estreia você pode mandar o superchat para ajudar a gente, ajudar a colaborar com o nosso trabalho. Então vamos junto, Razão Tricolor. Depois da vinheta a gente começa a falar de qual é o maior Clássico Rei da história. Vamos lá. Voltando então para falar do maior Clássico Rei da história, eu queria te pedir para tu comentar aí embaixo qual é o maior Clássico Rei da história na tua opinião. Afinal, a gente está falando uma opinião com razão aqui. A gente precisa também da opinião de vocês, que é muito importante. Não sei se todo mundo sabe, mas eu procurando aqui um material para trazer as informações, trazer um pouco do contexto histórico desse clássico. O primeiro clássico aconteceu pelo Campeonato Cearense em 1922. Teve outros dois clássicos que foram mais que amistosos ali, não tinha um campeonato, pelo que eu li na história, que teve um jogo no estádio da Vila Manuel Sátiro, ele teve um jogo no PV também, e ali o clássico começou a se formar nesse sentido, o Clássico Rei, né? Essa alcunha pelo Jornal O Povo. O Jornal O Povo adaptou em 1962 e utilizou a manchete Choque Rei, e aí depois eles adaptaram, tiraram de choque para Clássico Rei. Então, o primeiro clássico aconteceu em 22, no dia 10/9, e o Jornal O Povo ali contribuindo para jogar essa manchete Choque Rei, que depois foi adaptada para Clássico Rei. Então, essa é a primeira história do Clássico Rei. Vamos falar do Clássico Rei no Castelão? Clássico Rei no Castelão aconteceu, foi 0-0, e aí tem uma imagem da época aqui, que eles falam assim na manchete, você tá vendo aqui do lado: só faltaram os gols na festa do Castelão. Então, o primeiro jogo aí no Castelão foi um 0-0 em um Clássico Rei. Esse aí é antigo, esse aí é bem lá atrás, mas como a gente tá falando dos maiores Clássico Reis, os possíveis maiores Clássico Rei, até então nossa rivalidade era dentro do estado, né? A gente jogava o Campeonato Cearense, Taça Fares Lopes, essas coisas aí que a Federação Cearense inventa para o time jogar, e a gente vinha jogando justamente com o nosso rival, nos enfrentando ali pau a pau, para a gente disputar quem seria o melhor do estado, né? Mas esse clássico começou a transcender barreiras e começou a ter vários jogos pela Copa do Nordeste, antigo Campeonato do Nordeste. Quando começou-se a falar qual é o maior Clássico Rei, eu vejo uma lembrança, na minha limitada lembrança, meus amigos, um Clássico Rei que poderia ter acontecido, que com certeza muita gente diria que seria o maior Clássico Rei da época. E foi falado isso na época. Eu tô falando do ano de 2013. Sim, 2013 teve um possível Clássico Rei numa final de Copa do Nordeste. Então, você tá vendo esse jogo? Você lembra desse jogo? Então, Campinense e Fortaleza, lá em Campina Grande, era a semifinal da Copa do Nordeste e o nosso rival enfrentaria o Asa de Arapiraca. O que aconteceu? Todo o Castelão preparado, primeira final no Castelão reformado para a Copa do Mundo. E o que aconteceu foi que o Fortaleza perdeu e o rival também perdeu para o Asa. Quem não lembra do gol do Léo Gamalho? Eles tiraram o couro da gente quando a gente perdeu para o Campinense, né?
e depois tiveram que chorar um pouquinho também com o gol do Léo Gamalho. Então esse poderia, até 2013, ser o maior clássico rei que poderia acontecer, porque seria uma final de Copa do Nordeste, algo que nunca aconteceu e que pode em 2021 acontecer, né? E nós estamos disputando aí a, a vaga aí na final, então os dois times vão disputar a vaga. Esse vídeo está sendo gravado no sábado, antes do jogo do Fortaleza contra o Bahia e antes do jogo do rival contra o Vitória. Então, mais um Clássico Rei para fomentar aquilo que podemos dizer que poderia ser o maior Clássico Rei da história. E as notícias, o torcedor vive de notícia, né, galera? Então vive disso. Então não tem jeito de a gente fugir muito dessas percepções do torcedor acreditando que podem ser os maiores clássicos reis da história. Outra coisa interessante também, que fica muito no imaginário do torcedor do Fortaleza, é o clássico rei de 2015. Aquele gol do Cassiano, né, meu amigo? Não tem jeito. Essa imagem aqui pode colocar num quadro. E o 2-2 ali em 2015, a galera fala muito que esse é o maior clássico rei para alguns, mas no sentido emocional, né? No sentido emocional, pode sim ser acho que o maior clássico rei nesse sentido. Mas de valendo alguma coisa, ou valendo título, alguma coisa, o do Cassiano valia o Campeonato Cearense. É importante? Era importante. Um jejum desgraçado que o Fortaleza estava vivendo. O jogo do Cassiano foi assim, ainda nesse âmbito regional que eu estava falando aqui para vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu procurando, eu achei bem interessante que os dois times eles já se juntaram para enfrentar um time. E esse time foi o Flamengo do Zico em 82. Então, teve um jogo aí que os dois times, as duas agremiações, tanto o Fortaleza como o rival, se juntaram aí, vou até botar em tela maior, se juntaram para enfrentar no Castelão o Flamengo multicampeão do Galinho de Quintino, do Zico. Então esse time era o Flamengo e esse time aqui era um combinado de Ceará e Fortaleza. Essa é uma curiosidade que pouca gente sabe, eu tinha ouvido falar, mas não sabia, aí eu fui ler para fazer esse vídeo e achei bem interessante. Outros clássicos também que ficaram na memória, que ficaram na nossa memória, né? Como torcedor. O primeiro jogo, Ceará e Fortaleza pela Série A em 2019. Foi um clássico que em 2019 estava bombando porque os dois times pela primeira vez nessa era moderna estavam jogando a Série A. Então esse clássico começou a ser chamado também de o maior clássico rei da história. Então a gente já falou aqui um pouco da história, a gente falou alguns clássicos emocionantes, a gente falou de um possível clássico em 2013 numa final de Copa do Nordeste. A gente falou que até o momento, até agora, o clássico rei mais importante aí em âmbito nacional foi o clássico de 2019. E uma curiosidade também que teve um clássico rei do centenário. Esse confronto comemorou aniversário, né? E fez uma partida aí com camisas retrôs e etc. Já tinha tido mais atrás um Estela e Rio Branco, mas esse clássico aqui em 2019 aí valendo pelo Campeonato Cearense, semifinal do Campeonato Cearense, nós levamos a melhor com essa camisa linda, maravilhosa. Vou até aumentar aqui pra gente ver. Essa camisa é muito bonita. E a gente ganhou esse clássico aí com Little Ed jogando muito. E se eu não me engano, Roger Carvalho fazendo gol. Então esses clássicos aí até o momento foram isso. Depois surgiu mais um feito da imprensa, da torcida, de todo mundo dizendo que o maior clássico não era mais da Série A. Não é mais da Série A. Da Série A era pontos corridos. Não pode ser considerado um clássico grande, o maior de todos. O maior de todos é a semifinal da Copa do Nordeste 2020, que o Fortaleza enfrentou o nosso rival lá em Salvador por conta da pandemia. Todos foram terminar esse campeonato lá. E aí, mais uma vez, a Copa do Nordeste fomentando esse clássico, falando que é o maior. Que pena que a gente perdeu. Foi 1-0 pro rival. Aí o lance até que antecedeu ao gol, né? Do zagueiro do
do rival. Então esse aí ficou para a imprensa, para todo mundo, também como o maior clássico rei da história. E Danilo, beleza, tu falou do Série A 2019, Série A aí depois ficou Série A também, teve o segundo jogo também, na Série A de 2019, teve 2020, 2 jogos, que a gente não ganhou, mas da Série A de 2019 foi a nossa arrancada, a gente ganhou com aquele gol do Oswaldo, o Wellington Paulista ali, misturado, aquele passe lindo do Romarinho ali por cima. Qual o clássico rei maior aí pra você, então, até agora? Já falamos alguns, hein? Já falamos, tem alguns que é sentimentais, mas tem alguns outros que eu tô falando aqui que realmente valeram alguma coisa. Eu queria trazer mais um clássico que ele para mim é inesquecível também. Quem não lembra, esses clássicos no PV de manhã em 2001, um sol quente e a gente lá torcendo ali naquele PV entupido. Foram clássicos bem assim legais também, porque foram de manhã, foram diferentes. E o Fortaleza jogando com essa camisa branca linda. Eu achava linda essa camisa branca. Bem, mas minha pergunta para os senhores e senhoras, senhoritas é: qual é o maior clássico rei? Foi o clássico rei da Série A 2019? Foi o clássico rei, o primeiro, né? Foi o clássico rei centenário no Campeonato Cearense? Foi o clássico rei esse da Copa do Nordeste, na semifinal da Copa do Nordeste? Ou vai ser o clássico rei pela terceira fase da Copa do Brasil? E eu queria saber com vocês, qual é o clássico rei que vocês acham que será o maior, ou será lembrado, até ter um outro, né, mais importante. Então, o Campeonato Cearense, a gente começou falando que o Campeonato Cearense teve vários clássicos emocionantes, 2015 pra gente, no gol do Cassiano, mas aí a gente transcendeu as nossas barreiras e fomos fazer os clássicos do Nordeste, e a gente quase em 2013 chegava numa final, e não chegamos nenhum dos dois, nenhum dos dois foi para a final nesse ano. Depois a gente fez a semifinal em 2020 aí, Salvador, pela Copa do Nordeste também, que aí começou a ser chamado também do maior clássico rei, porque valia ali uma vaga na final. Nós estamos nesse fim de semana, e aí eu não sei, vai sair domingo esse vídeo, pode ser uma final de Copa do Nordeste, será que um clássico rei de final de Copa do Nordeste é o mais importante de todos? Ou os clássicos da Série A são mais importantes em si, porque é elite do futebol e etc, visibilidade maior, e esse clássico da Copa do Brasil. Então você tem vários clássicos aí para eleger. Eu queria que você realmente comentasse aqui embaixo, deixasse seu comentário dizendo para você qual é o maior clássico rei da história até agora. E eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, independente do que aconteça nesse fim de semana, se a gente for para a final da Copa do Nordeste com nosso maior rival e um clássico rei numa final de Copa do Nordeste 2021, eu vou te falar que para mim eu acho que esse da Copa do Brasil será o maior clássico rei até o momento. Vai que a gente vai se enfrentar no Sul-Americana, a gente vai se enfrentar depois numa Libertadores, sei lá, não sei. Eu acho que os times estão gradualmente crescendo no cenário nacional. E aí já vai a minha opinião com razão, que é o nome do quadro. Eu acho que esse da Copa do Brasil será o maior de todos. Os dois maiores, na verdade. Por quê? O que tu acha disso aí? Cara, é uma Copa milionária, 2,7 milhões valendo, só isso começa já valendo isso. Dois times nos seus auges técnicos, que vai começar em junho, que vai ser os jogos, que vão estar nos seus auges maiores da temporada 21. Dois times que estão na Série A e não estão ali pensando em cair, estão pensando em coisas maiores, uma Sul-Americana, talvez uma pré-Libertadores, assim, muita expectativa, um crescimento gradual, como eu falei, desses anos e anos aí que os times estão crescendo dentro e fora do campo. E eu acho que uma oitava de final eliminando seu maior rival, uma oitava de final de Copa do Brasil eliminando seu maior rival, esse aí vai ser marcante. Por que eu falo isso também? Porque daqui a 10, 20, 30 anos, meus filhos, nós, se estivermos vivos até lá, se Deus quiser, vamos estar, nossos filhos, nossos netos vão falar, cara, teve um clássico rei, o primeiro clássico rei na Copa do Brasil foi em 2021, uma pré-oitavas de finais, uma terceira fase, e os dois times estavam dos seus auges, tanto dentro como fora de campo. Que pena que acredito que não vai ter torcida até lá, não vai ter torcida, que pena isso. Mas para mim, na minha
humilde opinião. Copa do Nordeste importante, Campeonato Cearense muito importante, foi, né, a nossa origem, onde se criou fomentou toda essa rivalidade, mas um clássico Série A, muito importante, os dois estarem lá disputando, levando o nome do estado a mais alto, mas eu acredito que o Clássico Rei na Copa do Brasil, na terceira fase, buscando umas oitavas de final, seria, do ponto de vista financeiro, é o mais caro financeiramente, é o Clássico Rei de longe, o que vale mais em questão de dinheiro, e uma vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil, eliminando seu maior adversário, meu amigo. Eu acho que esse aí fomenta na minha cabeça, no meu coração, acho que é o maior Clássico Rei de todos. E para você? Falamos de muitos, repeti várias vezes aqui alguns clássicos. Série A, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, ou será esse da Copa do Brasil? Você tem 4 opções para falar para mim. Então eu queria te agradecer por ter chegado até aqui e eu queria muito que você comentasse isso mesmo. Na moral, comenta aí qual é o Clássico Rei, o maior Clássico Rei para você que está assistindo esse vídeo aí da história. Pode levar para o lado sentimental, você é livre, torcedor, você que tem razão nesse negócio. Então, para mim, eu escolho que esses 2 jogos da Copa do Brasil serão os maiores Clássicos Rei da história até o momento, até 2021. Vai que a gente se enfrenta na Sul-Americana, na Libertadores, aí a gente vai dizendo que vai ser o maior Sul-Americano, vai ser o maior Libertadores. Então é isso que eu ia trazer para hoje, na minha opinião é isso, e o Clássico Rei, vida longa o Clássico Rei. Valeu, um abraço, vamos para cima, razão tricolor sem Fortaleza.